E há pessoas que me perguntam se isto não é manipulação. Não é manipulação. É relações humanas. É eu perceber, se eu faço isto, vai dar mal. Se eu fizer isto, dá bem, porque é que eu hei de fazer o que vai dar mal? E é aqui que começa a escolha. Que é, aquelas pessoas que dizem, eu sou assim, paciência, são as pessoas que não sabem perceber que se continuarem a ser assim, estão a perder. Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. Neste podcast nós fazemos belas questões sobre inteligência emocional e hoje a nossa bela questão é como é que a metodologia DISC pode ajudar-nos a ter melhores relações de trabalho. E vamos entrar aqui pela metodologia, trazer provocações, perceber como é que ela pode ser mal usada. Estamos a falar de uma metodologia de perfis comportamentais e para isso eu tenho o enorme prazer de ter um convidado connosco. Temos o João Prata. O João Prata é formador e empresário da empresa 5Ps. Foi assim que eu conheci. Na verdade, eu fiz uma formação do DISC. É a segunda vez que eu faço o DISC. Eu já vos vou explicar o que é o DISC. E fiquei cativada e fascinada com a forma como o João nos deu a formação e decidi convidá-lo para aqui porque, para além de esta metodologia ser da área da psicologia organizacional, é também uma metodologia que eu acho que te pode trazer a ti valor acrescentado, conhecê-la. E também queria trazer aqui provocações de espírito crítico para que estejas atento caso um dia a tua empresa a utilize, tu garantires que ela é usada da melhor forma. Com este objetivo de conseguirmos ter boas relações no trabalho. Na verdade, nós passamos tanto tempo no trabalho, então tudo o que nos ajudar a ter qualidade de vida lá, eu acho que é super bem-vindo. Então agora, por falarem bem-vindo, João. Obrigado. Obrigada eu por estares cá. Estou muito contente por te fazer belas questões sobre a DISC, que já vamos dizer o que é, e eu estive a pesquisar um pouco sobre ti, estive a ouvir uma entrevista muito interessante sobre ti, e então acho que faz sentido quem nos está a ouvir conhecer quem é o João, pelas minhas palavras, mas também pelas tuas. Então eu começo e depois tu complementas, pode ser? Pelas minhas palavras, o João Prata é economista de formação académica, trabalhou 13 anos por conta de outrem, mas agora trabalha há 15 anos por conta própria. E eu achei engraçada a descrição quando nós vamos ao teu site, que diz mais do que um currículo vitae e uma lista incrível de empresas onde já trabalhou, em parte fala da paixão que coloca em cada novo projeto. E depois ouvi nessa entrevista algumas questões que eu acho que te tornam uma pessoa realmente de pessoas. Em primeiro lugar, tu tens 5 filhos, portanto pai de 5, 3 meninas, 2 meninos, já lá vai há algum tempo, portanto o mais novo tem quantos anos? Tem 16. 16 anos, já vão assim uns aninhos, e a mais velha tem quantos anos? Já agora são duas, é uma com 25 e outra com 24. Não, fez agora 26, outra 24 e casam-se as duas este ano. Mas são 3 filhas. São 3, mas estou a dizer as mais velhas, portanto, na realidade é 26, 24, 21, 18 e 16. Assim tudo seguidinho também. Foram cesarianas. Portanto, foi mais ou menos 2 em 2 anos. Impressionante. Então, tu tens este aspecto da família como uma dimensão importante da tua pessoa, de ti enquanto ser humano. E, curiosamente, depois eu estava a ouvir sobre a diversidade, não é? De caminhos que eles vão percorrendo. Já estavas a dizer, uma é artista, uma é enfermeira, é uma potencial empresária, um potencial engenhocas e um potencial faz o que quer. Entretanto, também percebi que tens uma componente de solidariedade no teu percurso, porque trabalhaste com meninos de rua num bairro de Setúbal, que eu acho que é interessante compreendermos este lado humano das pessoas com quem estamos a falar. Já estás casada há mais de 26 anos? Sim, mais 98. 26 anos de casamento e tens uma metodologia que é uma das, talvez, metodologias-chave que fazes nas formações da tua empresa, que se chama DISC. E foi isso que nos trouxe aqui esta conversa. Portanto, o que vocês podem esperar desta conversa é perceber como é que esta metodologia vos pode ajudar a saber lidar melhor com as outras pessoas, com os vossos colegas de trabalho que tenham perfis diferentes dos vossos. Mas também conseguirem identificar quando é que isto pode ser usado de uma forma simplista. Estávamos ainda agora em off a falar sobre o simplismo e os perigos de nós simplificarmos as coisas aos extremos. E também ser uma bela conversa sobre perfis comportamentais e sobre relações de trabalho. Então eu disse que começava eu com as minhas palavras, mas que depois tu complementavas. O que é que me faltou dizer? Eu acho que pouco. É assim, se calhar que vim para a formação
porque eu acabei Economia e fui um ano para a África. Ofereci-me, fui voluntário e não tinha ligação nenhuma à África, mas resolvi ir. Achei assim uma aventura muito grande. E quando vim para Portugal fui para a área comercial, que era o que eu mais gostava, porque estava sempre com pessoas. E depois houve uma pessoa que me perguntou porque é que eu não ia para a formação. Eu tinha muito aquela coisa de formação, parecia escola. Mas na realidade, eu quando fui para sabia que fui dar aulas. E essa pessoa que me falou comigo perguntou-me o que é que eu mais gostava do que fazia na área comercial. O que eu disse foi estar sempre com pessoas e pessoas diferentes. E foi assim que eu fui para a formação. Ele disse-me, olha, a área certa onde tu tens que ir é a formação. E de facto estou lá desde 99. Portanto, E no meio disto tudo, falta-me dizer que tu te identificas como papagaio, águia-papagaio. O papagaio ou águia? Águia-papagaio. Não, eu sou papagaio-águia. Papagaio-águia. E temos é que explicar o que é que isso é. Sim, eu brinquei aqui com identificas-te, de propósito, porque está agora em voga este termo. Então vamos já começar por explicar o que é o papagaio-águia. Claro. E se calhar já chega, estás sempre a falar de um acrónimo sem dizer o que é. Então, o que é o DISC? O que é o papagaio-águia? Ok, então se calhar começar logo pelo início de quando eu comecei a dar a formação. Uma das coisas que eu acho que é fundamental é nós percebermos esta história da comunicação e tem tantas vias que nós escolhemos uma, que é uma metodologia que se chama DISC e que já vem de há muitos anos atrás, que é nós percebemos que as pessoas têm uma predominância de comportamento. Nós não somos sempre iguais, nós próprios não nos comportamos sempre da mesma forma, mas há uma coisa que é uma tendência, que é, em cada 5 situações, há 3 que nós fazemos o mesmo. Por isso é que temos aquela sensação estranha chamada déjà vu. Parece que eu estive naquele sítio com aquelas pessoas e disse exatamente o mesmo. Temos já assim aquele ar tipo, eu já vivi isto. Porquê? Porque em situações iguais, nós comportamos da mesma forma. E existem 4 formas que nós todos estamos lá, temos mais de umas ou mais de outras. E de facto a palavra diz que vem destas 4. O D vem de dominância, dominância, poder, decisão. O I vem de influência, a forma como nos relacionamos com os outros. O S vem de estabilidade, ou seja, o ritmo com que gostamos de fazer as coisas. E o C vem de conscienciosidade, ou seja, do cumprimento de regras. E nós todos temos estas 4. A questão é que há sempre uma ou duas mais fortes. O que é que aconteceu? Em 2012, eu fui com uma colega minha, a Vitória, fomos aos Estados Unidos a uma feira de formação. Daquelas feiras onde estávamos 10 mil pessoas e que tem várias salas com vários temas e depois tem tipo uma zona de uma expo enorme. E nesta zona de uma expo é onde os autores de livros, ou de jogos, ou de atividades estão lá a vender ou a promover, não é? E nós chegámos e vimos uma capa de um livro que tinha 4 pássaros, que era uma águia, um papagaio, uma pomba e um mocho. Os desenhos giros. E o nome do livro chamava-se Taking Flight, Levantar Voo. E nós chegámos lá e perguntámos, este livro é sobre o quê? Ele disse, é sobre o DISC. E nós conhecemos o DISC há mais de, eu estava desde 99 que eu disse, não é? De repente conheci há tantos anos, nunca tinha visto um livro de DISC. E disse, mas o que é a história? E ele voltou-se para nós e disse assim, olha, eu escrevi este livro, mas gostava que vocês percebessem o livro, tomem o livro e amanhã venham falar comigo. E a verdade é que nós recebemos o livro, lemos o livro, é uma história. E lemos o livro no dia a seguir estávamos lá a falar com ele a dizer, nós queremos o livro para Portugal. E tivemos um ano a conseguir trazer o livro e conseguimos com a presença e, portanto, o livro de facto existe em Portugal, que chama-se Levantar Voo. E o que é que o livro fala? Ele faz a ligação entre estes 4 perfis de DISC a 4 pássaros. Como a graça que é, são todos pássaros, ou seja, todos voam, mas voam de forma diferente. E é igual às pessoas, todas as pessoas atuam de forma diferente. Então temos a águia que simboliza o D, que é da dominância, e é aquela lógica da águia forte, rápida, decidida, muito direta àquilo que quer. Temos o papagaio, hipercolorido, divertido, falador e que está sempre em bando, não está sozinho. Depois temos a pomba branca, diz sempre que rola, que é, porque há pessoas que levam isto muito a sério, mas pronto, quando digo pomba branca diz rola, mas que é calma, tranquila, apaziguadora, gosta de paz, não gosta de conflito. E depois temos o mocho tem aqueles olhos gigantes, que é hiper observador, que normalmente se associa a sabedoria aos mochos, é individualista, é notívago, gosta de estar sozinho. E de repente nós descobrimos que a lógica do DISC se podia-se explicar com pássaros. Ou seja, que a certa altura se nós perguntarmos às pessoas, passado 10 anos, 5 anos, 2 anos, o que é o D, as pessoas se calhar não dizem dominância. Mas sei qual é o pássaro que está associado, as pessoas sabem águia. Porque como é uma coisa muito senso comum e como pomos as pessoas a pensar muito nestes 4 pássaros, as pessoas nunca mais se esquecem. Eu acho que também é importante que as pessoas tenham uma formação que depois não é passado um mês, já nem sei o que é que lá fiz. E depois passa do abstrato para o concreto. Dominância é um conceito abstrato, águia é um conceito concreto. Exatamente. É mais sensorial, e então entra na memória sensorial. E depois tem aquela coisa de, há pessoas que testam pássaros, que entram na formação e dizem, vamos falar de pássaros, eu testo pássaros. Mas a verdade é que, gostando ou não gostando, as pessoas reconhecem as características dos animais. E ao conhecer as características dos animais percebem logo do que é que nós estamos a falar.
E se uma águia tem um tipo de comportamento, mas a águia é sempre assim, não, mas maioritariamente é assim. E as pessoas percebem exatamente a mesma ligação para os humanos, ou seja, como é que as pessoas fazem as coisas. E é isso que nós trabalhamos, ou seja, as pessoas perceberem como é que lidam com iguais, que também nem sempre é fácil, como é que lidam com diferentes e como é que lidam mais do que diferentes com os seus opostos. Porque a águia é a oposta da pomba e o papagaio é o oposto do mocho. E por isso lidar com iguais não é fácil, lidar com opostos às vezes ainda é mais desafiante. Mais rico, mas mais Eu queria desafiante. muito ir a esta parte, né? Como é que nós lidamos com pessoas com um perfil mais ou menos semelhante ao nosso, oposto ou neutro? Mas antes disso, só para as pessoas perceberem como é que se chega a estes perfis, qual é que é a metodologia utilizada? Assim, nós usamos o DISC, que o que é que acontece? Acontece que as pessoas antes da formação recebem um link, o link tem um conjunto de perguntas, as perguntas já agora, muita inteligência artificial, já não são iguais para todas as pessoas, ou seja, a pessoa responde uma pergunta e o próprio sistema detecta qual é a pergunta que deve fazer a seguir e vai fazendo, e as pessoas vão respondendo numa escala de 1 a 5 E o objetivo é o quê? É reforçar que a pessoa realmente tem essa inclinação? É, ou seja, se eu respondo a 100 perguntas e destas 100 perguntas, maioritariamente as minhas respostas são da águia, vai-me dar um relatório da águia. Se maioritariamente as minhas respostas são de águia-mocho, vai-me dar um relatório águia-mocho. Ou seja, o que acontece é que as pessoas vão respondendo até o sistema detectar onde é que está maioritariamente o seu perfil. E então daí isso é um relatório onde dá uma descrição da pessoa, diz o que é que são as suas áreas fortes, diz o que é que são os ambientes que a pessoa não gosta e começa até a dar dicas sobre como é que lidar com os outros. É isto que ele disse. Então deixa-me dar-te a minha experiência como utilizadora, porque eu fiz 2 vezes este relatório e o primeiro foi em 2016, numa altura mais precoce da minha carreira, fizemos em contexto de equipa e na altura eu lembro-me que a primeira palavra que eu disse quando vi o relatório foi isto foi escrito por uma bruxa. E eu não acredito em bruxas, é uma brincadeira, mas eu senti que o relatório, quando o li, que realmente batia certo com aquilo que eu tinha de autoconhecimento. Entretanto fiz este ano, recentemente, e quando leio, volto a achar que aquilo realmente espelha muito aquilo que eu acredito que é o meu perfil comportamental. E faz sentido porque sou eu que estou a dar as respostas, portanto, claro que ele vai ter que espelhar aquilo em que eu acredito. E eu estava super entusiasmada a falar com a minha psicóloga, a dizer, ei, fiz o DISC, e foi incrível, e queria-lhe mostrar um pouco desse perfil, e ela disse, olha, sou muito cética em relação a isso. Isso acaba por segmentar muitas pessoas e é preciso ter muito cuidado e uma análise muito crítica para vermos esses relatórios. Ela começou logo assim. E eu, mas não, eu adoro. Deixa-me... E ela, está bem, mas muitas vezes as empresas usam isso para segmentar e depois catalogam, as pessoas ficam rotuladas e tu agora és a águia e tu agora és o mocho e depois há pássaros que aparentemente têm um pouco mais de sex appeal, se podemos dizer assim. Isso é muito interessante, mas temos que usar isso com muito cuidado. E eu, olha, ainda bem que me diz isso, que eu vou usar isso mesmo no meu podcast e olha, vamos então usar essa tua provocação para não cortar o meu entusiasmo, mas realmente trazer aqui este espírito crítico. Então, tu quando falas em águia, mocho, pomba, branca e papagaio, estamos aqui a trazer, não é, características de pássaros, nós imediatamente já temos algumas associadas. Eu pergunto-te já se há este tal risco desta metodologia rotular. Rotular, e quando eu digo rotular é um pouco isto, é simplificar, é as pessoas de repente agora eu sou vista como papagaio águia, também tenho o mesmo perfil, e se isso às vezes pode prejudicar, de que forma é que pode prejudicar, que dimensão de rótulo é que nós temos que ter aqui cuidado. Eu recordo-me que eu já dei formação em dezenas de empresas e eu recordo-me que uma das primeiras que eu trabalhei foi uma empresa que fez relatórios por ela própria e depois deu aos managers e pediram aos managers para falarem com as suas pessoas. E quando eu cheguei lá, disseram-me se eu podia dar formação a estas pessoas, mas que os relatórios já estavam feitos, que não eram meus. E eu disse, tudo bem. E a primeira coisa que eu descobri foi que os diretores olharam para um gráfico, na altura era um gráfico de barras, e o que disseram às pessoas foi, tudo o que está abaixo tens que subir. Porque na nossa lógica matemática, tudo o que é baixo é mau, e portanto tem que subir. O que mostrava que eles não faziam a mínima ideia do que estavam a falar. E eu acho que, como tudo na vida, qualquer ferramenta que se dá às pessoas, se for mal usada, pode ter efeitos negativos. Ou seja, uma das coisas que nós trabalhamos na formação é, nós não damos o relatório a ninguém sem antes explicarmos o background todo. De onde é que vem o DISC, o que é que mede o DISC, por exemplo, não mede inteligência, não mede competências, não mede capacidades. Ou seja, ninguém pode dizer este perfil é melhor do que outro. Porque uma das coisas que nós falamos na formação é todas as coisas ótimas, extraordinárias que cada perfil tem,
Mas depois fazemos um exercício com as pessoas que é, digam lá o que é que de pior pode vir de cada perfil. E todos os perfis têm coisas más também. Ou seja, não há o perfil bom e o mau. Não há aquele, este é o ideal. Não é. Não é. É ideal num contexto. O mesmo comportamento num contexto pode ser muito bom, o mesmo comportamento noutro contexto pode ser muito mau. Portanto, não há logo, à partida, o dizer, que bom que eu sou isto. Não há nem bom nem mau. Depois a segunda coisa é, se nós percebermos bem o que é que se trabalha no DISC, e isso tem a ver com qualquer ferramenta de comunicação, como qualquer ferramenta de qualquer coisa nas empresas, nós podemos sempre usar bem ou usar mal. Eu posso sempre, por exemplo, uma péssima utilização do DISC, que é dizer assim, eu sou isto. E então? Eu sou águia, portanto agora tratem-me porque eu sou águia. Exato. Eu sou papagaio. E altivez, eu Sim, sou altivez. mas o que é que interessa o eu ser? Aliás, das coisas mais importantes na formação não é aquilo que eu sou. O relatório é uma coisa interessante, mas não é o nosso fundamento. O nosso fundamento é perceber as pessoas são diferentes, nós conseguimos identificar esse comportamento e, acima de tudo, temos que nos conseguir adaptar a esse comportamento. E o que nós trabalhamos muito com as empresas não é saberem quem é que as pessoas são, é as pessoas saberem quem lá está e como é que se adaptam a. Claro que é interessante, nós, por exemplo, descobrimos que numa empresa que tipo de perfis é que estão, mas em vez de ser numa lógica de segmentar, por exemplo, dá um exemplo, eu há muitos anos atrás fui dar uma formação a uma empresa que o dono da empresa tinha 20 e poucos anos, criou uma startup com sucesso. Ele era águia mocho, ou seja, é aquela coisa muito racional, fazer, acontecer. E ele pediu-me para fazer uma formação de vendas para a equipa dele saber vender o produto dele. E eu cheguei lá, eram 20 e poucos, a empresa toda, e reparei que eles eram todos iguais. Todos iguais. E cheguei ao final da sessão e fui ter com eles assim, quem é que faz o recrutamento da empresa? Ele disse-me, eu. Eu disse assim, olha, deixa-me só fazer-te uma pergunta. As pessoas quando entram pela porta do teu escritório, tu olhas para elas em 30 segundos já decidiste se elas vão trabalhar contigo ou não. Ele disse, sim. Eu sei porquê, porque eles são todos iguais a ti. Eram todos iguais, e todos iguais. E ele diz, não sei se é verdade. Eu, não sabes, então vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma sessão de DISC, onde as pessoas fazem os relatórios e vais descobrir. E eram todos DC, ou seja, todos águias mochos. E há uma lógica por trás disto, na verdade, nós queremos ou não queremos estar com pessoas que se assemelham a nós. E neste caso ele queria. Ou seja, ele queria pessoas rápidas, decisão, fazer, acontecer, racionais. Só esquecia de uma parte da empresa, que é, então e a cola da empresa? E a parte da alegria da empresa, e o estar lá, e o vestir a camisola. As pessoas eram muito lógicas e disse, há um dia que oferecem mais dinheiro, ou oferecem um outro projeto, as pessoas saltam todas fora. Ou seja, não tens cola na empresa, tu não tens nada que agarre as pessoas a esta empresa. E ele percebeu isto. E passado um tempo, o grupo ia crescendo, ele ia me enviando pessoas, e as pessoas começaram a aparecer mais papagaios, mais pombos, que ele não tinha na empresa. Não tinha. E eu acho que esta é que é a história do DISC. O DISC não é para eu escolher todas as pessoas iguais a mim, é eu perceber a riqueza de eu trabalhar com pessoas diferentes. Tem outros pontos de vista, tem outras sensibilidades, tem outras formas de ver as coisas que eu se calhar não vejo, mas outros veem. E portanto nós trabalhamos muito o mal usado é eu dizer eu sou assim. Mal usado é dizer assim, aquela pessoa, porque assim as funções são estas. Há uma coisa que eu percebo, por exemplo, uma águia não gosta de repetição. Se eu der uma tarefa meramente repetitiva a uma águia, ela vai saturar, porque não aguenta estar a fazer isso. Por outro lado, se eu der um ambiente absolutamente caótico e de rapidez a uma pomba, ela vai ficar em pânico. Ou seja, isto serve sobretudo para eu perceber o que é que eu estou a dar às pessoas e o que é que melhor posso tirar partido se as pessoas estiverem num determinado contexto. Portanto, se as empresas realmente prezarem, quiserem os seus colaboradores, escolhem bem o que é que podem dar a cada pessoa e sabem bem o que é que os coloca em situações onde eles dão mais, onde eles dão menos. E eu acho que é essa a riqueza de um relatório, como eu disse. E diz-me se isto está correto. Por outras palavras, isto é uma forma de garantirmos que existe diversidade na equipa. Hoje em dia a diversidade é um grande tópico, não é? E a diversidade, o que na verdade defende é garantirmos que temos pessoas com diferentes pontos de vista, diferentes experiências, diferentes culturas, diferentes idades, até existem estes diferentes parâmetros de diversidade, que é a idade, o género, a cultura, não sei se me estou a esquecer de algum. Mas acho que são estes três. E, portanto, isto é uma forma mais pragmática para as empresas também de compreenderem se têm esta diversidade. Certo, mas mais do que isso, é aceitar a diversidade. Vai mais longe do que... E respeitar as diferenças das pessoas. Ou seja, mais do que dizer, ok, eu tenho uma de cada, é dizer assim, como é que elas, as quatro, podem coexistir e como é que podem dar o seu melhor. Acima de tudo é isso. Aliás, o livro Levantar Voo fala muito sobre as quatro personagens estarem quase de uma forma independente a tentar resolver um problema e de repente aparecer lá um camaleão, que tem graça porque o camaleão adapta-se, e o camaleão explicar como é que eles resolvem. Eles resolvem não é cada um por si, resolvem tirando o melhor de cada um e conseguindo tirar partido de serem diferentes.
Sim, por falarmos em questão de ser diferentes. Houve uma vez que, numa empresa anterior, nós pegamos num treinador de handball, que era o Carlos Reisende, não sei se conheces, e ele disse uma frase que me ficou, que é: se eu tratar todos de forma igual, estou a tratar todos de forma diferente. Tu também disseste isto numa entrevista que fizeste ao projeto também familiar, em que dizias isso, não é? Nós de tanto querendo às vezes tratar as pessoas da mesma forma, se as tratarmos da mesma forma, nós não estamos de facto a corresponder àquilo que são as expectativas dela. E há aí um livro que reforça isto, que é o 5 Linguagens do Amor, não sei se conheces, de Gary Chapman, que fala em 5 linguagens do amor e que parte deste pressuposto, que é: nós temos formas diferentes de nos sentirmos amados, pondo de uma forma simples, e muitas vezes a nossa tendência é tratarmos os outros como queremos ser tratados, e isso é um problema, porque os outros têm formas diferentes de quererem se sentir amados. Então ele fala nestas 5 linguagens do amor, nesta perspectiva que é: tu, se estiveres atento à forma como o outro gosta de ser tratado, tu vais-te adaptar a isso e não vais tratá-lo como tu. Então, por exemplo, há pessoas que gostam mais de gesto, há pessoas que gostam mais de palavras, outros atos de serviço. Então tu vais-te adaptando conforme aquilo que é a preferência, o comportamento e a pessoa que está à tua frente. E eu gosto da metodologia disso por causa disto, que é: tu tens esta capacidade de observar-te de cima e sabes, ok, eu gosto das coisas desta forma, mas há outras pessoas que não gostam de trabalhar da mesma forma que eu. Então, como é que eu chego a isto? Como é que eu sei que as pessoas não gostam de trabalhar da mesma forma que eu? E o relatório disse que eu acho que é uma forma de... A outra para mim é questões, não é? Perguntar às pessoas como é que gostam de ser tratadas, só que nem sempre as pessoas têm esse autoconhecimento. Autoconhecimento e frontalidade e abertura para dizer. É um pouco isto, então acho que pode ser sim uma ferramenta interessante, acho que nunca devemos ter a curiosidade e a ousadia de perguntar, e acho que é nesta lógica que nós aprendemos a tratar as outras pessoas da forma como elas gostam de ser tratadas, na perspectiva delas. E como é que nós descobrimos isso? Acho que isto também é um pouco de inteligência emocional, por isso é que também trago este tema para este guarda-chuva da inteligência emocional, porque é isso, é termos esta percepção e o cuidado perante o outro. Mas há pouco nós falávamos de pessoas que são semelhantes, pessoas que são opostas ou pessoas que são neutras. E é aqui que eu também gostava de explorar um pouco. Porque é que na tua ótica nós gostamos tanto de trabalhar, ou não, mas tendencialmente, porque é que nós gostamos tanto de trabalhar com pessoas que são parecidas connosco? Depende. É assim, se nós formos olhar para duas águias trabalham lindamente uma com a outra porque têm aquela coisa de rapidez, decisão, e a coisa toda acontece e está o mundo todo a acontecer muito rapidamente. O que é ótimo, porque nenhuma empata a outra. Por outro lado, há uma lógica de poder, que é quem é que toma a decisão final, quem é que faz. Pode haver mais competitividade. Ou seja, podem chocar. Da mesma forma, dois papagaios é hiper divertido, porque são hiper criativos, ou seja, criam imensa coisa. Mas a pergunta depois é quem implementa, porque o papagaio tem esta coisa da ideia, mas depois fazer não é assim tão interessante. Duas pombas trabalham lindamente, porque o ritmo é igual, respeitam-se lindamente uma à outra, o seu tempo, o seu momento. Mas, por outro lado, por exemplo, a inovação não aparece de duas pombas a trabalhar juntas, porque podem trabalhar, colaboram imenso, mas uma coisa é colaborar, outra coisa é arriscar e fazer diferente. Dois mochos têm muito aqui esta lógica de cada um fazer o seu trabalho, que é uma coisa engraçada, que é, tu estás no teu espaço, eu estou no meu espaço, e muitas vezes eu brinco a dizer que o trabalho de equipa delas é, tu trabalhas a tua parte, eu trabalho a minha parte, depois juntamos. Que de facto não é trabalho de equipa, a equipa tem sinergia, cria mais. Mas os mochos têm muito esta lógica de cada um consegue fazer muito bem a sua parte. A pergunta que se põe é, e não há um momento também que vão entrar em competição, não por resultado, mas pela qualidade do trabalho. Ou seja, nós aproximamos das pessoas que são muito iguais a nós, porque isso nos traz a primeira facilidade, mas aquilo que eu acredito é que se as pessoas forem diferentes, a riqueza é muito maior, porque se complementam. A águia faz coisas que a pomba nunca vai fazer, que são os opostos. Podem chocar brutalmente. A águia às vezes exaspera do ritmo da pomba, porque a pomba parece que não está toda explodida, ela continua com o mesmo ar tranquilo e seráfico, que irrita solenemente a águia. Por outro lado, a águia tem aquela lógica muito quase agressiva, porque sem saber ser agressiva, e a pomba vive sempre em tensão de ver a águia. Mas a verdade é que elas podem trabalhar lindamente juntas. A águia tem esta coisa de avançar, fazer, acontecer, arriscar. A pomba organiza, cuida, portanto fazem coisas diferentes e complementam-se. Papagaio e o mocho. O papagaio acho tristíssimo o mocho, porque o mocho é muito calado, muito quieto. Tem sempre aquela sensação de, eu costumo brincar a dizer, parece que está morto e ninguém lhe disse, porque está sempre vivo. Mas já repararam, por outro lado, o mocho, quando olha para o papagaio, sente que chegou a ser de Xana. Só que eles palhacinhos, eles falam, não os vejo a fazer nada, não é? Certo. É típico. E o mocho não leva a sério o papagaio. Por outro lado,
O papagaio, quando tem um problema, telefona sempre ao mocho. Olha, tu também tens o mesmo computador que eu. Como é que se faz isto? Tens o mesmo telefone que eu. Porque sabe que o mocho estudou. O papagaio inventa. O mocho não, estuda. E o mocho também tem a noção que se quiser convencer os amigos todos a fazer um programa, não é ele que vai convencer. Ele pode ter a parte racional e a lógica toda. Mas quem vai convencer o papagaio? Se ele disser ao papagaio, olha, o restaurante certo é aquele por causa disto, isto. O outro consegue ter que contar a história. Ou seja, eu acredito que as pessoas têm tendência para se aproximar dos que são os seus iguais. Mas para trabalhar, ou até as relações familiares, dizem-se que os opostos atraem-se. Não é por acaso. Porque de facto não é só o atrair, é porque a diferença complementa imenso. Agora uma provocação. Tu não achas que é redutor só 4 perfis comportamentais, tendo em conta a complexidade do ser humano? Acho, mas acho que é isso que é a parte boa da história. Porque assim, eu não acredito que em 4 eu encaixe todas as pessoas, mas eu acredito que as pessoas têm um pouco destas 4. Ou seja, na realidade eu digo assim, mas eu sou papagaio águia. Mas eu não tenho mentes de pomba? Posso ter. Não tenho mentes de mocho? Tenho. Ou seja, eu nunca deixo de ser. E a complexidade destes 4, onde há ligações, isto transforma-se de 4 para já, transforma-se cada um abre em 3, porque a águia pode ser águia só, ou águia papagaio, ou águia mocho. Ou seja, na realidade já são 12. Mas se eu pensar bem, se eu der um modelo onde estão lá 30 coisas, a minha pergunta é, passado 6 meses as pessoas lembram-se das 30? Não. Passado 3 meses lembram-se das 30? Não. Se forem só 4, é mais simples. Simplificamos. Pelo lado pedagógico, portanto. Claro, pelo lado pedagógico e pelo lado real, que é, se eu tiver que pensar numa situação, vou para uma reunião, se eu pensar, destas 30 possibilidades, quais é que existem, é doido. Se eu pensar, de repente, nestas 4, e se eu tirar a força maior que eu vejo destas 4, eu já consigo fazer alguma coisa. Eu venho de economia, eu sou muito pragmático e, portanto, as coisas têm... No entanto, és papagaio. Sim, mas sou pragmático. Mas a ver o quão isto nos leva a ideias preconcebidas? Completamente. Aliás, o melhor exemplo das ideias preconcebidas é este. Quando eu acabo de explicar os pássaros e as pessoas têm um relatório, eu digo assim, deem-me exemplos de pessoas famosas para cada um dos pássaros. Eu ia fazer-te questões sobre isso. E as pessoas dão sempre as pessoas famosas, as águias são sempre os ditadores, são todos os líderes, são todos os empreendedores. Quando olhamos para os papagaios, começam a falar de pessoas da televisão. Os comediantes, os apresentadores. Quando eu pergunto das pombas, dizem-me sempre o Dalai Lama, a Diana, a Princesa Diana, o Nelson Mandela. Ou seja, são todos os quase a Matriz de Calcutá, dão-me sempre os da paz e os papas e não sei o que mais, põe lá tudo. E depois, quando eu pergunto os moços, dão-me sempre cientistas. Dão-me sempre cientistas ou dão-me pessoas do mundo de tecnologia. E eu acabo de fazer isto e digo assim, já viram os estereótipos que nós temos na nossa cabeça? E agora imaginem que eu faço um exercício diferente. Digo assim, agora peguem um desportista. Digam-me lá um desportista de cada um deles. E as pessoas conseguem. E mais uma coisa engraçada, as pessoas têm a mania que os líderes são águias ou são papagaios. Mas quando me dão exemplos das pombas, dão-me os maiores exemplos de líderes mundiais. Um Dalai Lama, um Nelson Mandela, um Gandhi. E eu digo, então mas eles não eram líderes? Ou seja, para ser líder tem que ser águia e papagaio. Não é verdade. Ou seja, o perfil não faz a função e não é porque eu tenho esta função que tenho este perfil. A verdade é que eu posso fazê-lo de forma diferente. Um vendedor pode ser tanto águia como papagaio, como pomba, como mocho. Um líder pode ser qualquer um destes 4. É possível um vendedor ser mocho, agora já que estamos numa de estereótipos? Claro. Então, reparem, uma águia mocho, uma águia vendedora é aquela que vai atrás dos objetivos e não quer largar e não quer perder até ao fim. O papagaio, às vezes, nem sabe bem o que é que está a vender, mas envolve tanta pessoa que a pessoa vive o sonho e compra. A pomba é a pessoa que melhor assistência faz. A pessoa sabe que está sempre lá. Se eu telefonar, ela está lá. Se eu pedir, ela está lá. O mocho sabe tudo. É uma enciclopédia andante. Portanto, se eu precisar de alguém que me explique detalhadamente tudo, está lá o mocho. Ou seja, eles vendem de forma diferente. O mocho nunca vai atrás aguerridamente, mas vai lá eu sei tanto que a pessoa vai querer saber mais do produto e vai querer que eu esteja lá perto. E cada um compra. Se nós pensarmos nos vendedores que nos venderam carros, casas, isto e aquilo, há uns que vão mais pela parte emocional, eles vão por uma parte muito mais racional. E se eu for pela emocional, tenho as pombas e tenho os papagaios. Se for pelo lado racional, tenho mais as águias e os mochos. Mas a verdade é que as pessoas escolhem de forma diferente. E as pessoas comportam-se de forma diferente. Continuamos a falar muito em perfis, mas agora surge-me sempre a questão: e o que é que eu faço com essa informação? O que é que eu faço com essa informação? Acabaste de me dizer, um vendedor pode ter vários perfis e todos eles têm vantagens. Ótimo. E agora eu fiquei mesmo a pensar, e para que é que isto me serve? Qual é a utilidade prática? A utilidade prática é dizer assim, com quem é que eu trabalho? Ou para quem é que eu tenho que trabalhar? Se eu for vendedor, quem é que são os meus clientes? Se eu estou num escritório, por exemplo, quem é que são as pessoas que estão ao meu lado?
E se eu começar a perceber que as pessoas são iguais a mim ou são diferentes de mim, começo a perceber as pequenas coisas que eu posso fazer que corram melhor. Porque acima de tudo é assim. Nós, da mesma forma que usamos esta lógica de serem só 4, nós também dizemos assim, penso só em 3 coisas, 4 coisas que possa fazer. Em alguns momentos, falar menos. Em alguns momentos, dar mais oportunidade aos outros para falar. Em alguns momentos, ir um bocadinho mais a fundo e dar mais informação. Noutros momentos, acelerar mais o ritmo. Ou seja, se nós pensarmos na forma e no conteúdo e se pensarmos só em 2 ou 3 coisas, faz a diferença. Porque eu tenho a convicção que as pessoas acham que nós fazemos coisas para irritar os outros. Ou seja, quando eu sou muito direto, parece que faço isto para irritar os outros. Não, é porque uma águia dentro dela quer sentir de urgência. Mas se eu perceber como águia que eu coloco mais tensão nos outros, e aqui é que entra a inteligência emocional, que é, eu sei que se eu quero ser rápido, mas eu sei que se quer ser rápido, se eu acelerar, eu vou perder outra pessoa. Então eu tenho que respirar fundo, agarrar-me à cadeira e perguntar o que é que achas sobre isso? E eu vou investir 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos da minha vida numa coisa que aparentemente não vai trazer valor acrescentado nenhum, mas vai trazer a outra pessoa. Então eu começo a perceber as coisas que eu tenho que fazer, que eu escolho fazer, para que corra melhor a minha relação com os outros. Portanto, o grande objetivo é a pessoa ter conhecimento do seu comportamento, do comportamento das outras pessoas, compreender que existe uma amplitude, não é? E que podem ser semelhantes, neutras, opostas, e com isso tentar ajustar o seu próprio comportamento para conseguir obter mais qualidade nas relações. É isso que nós devemos retirar disto? Qualidade e eficácia. Ou seja, de uma forma assim muito... Nós já fazemos isto de uma forma muito natural. Nós já sabemos com quem lidamos no dia-a-dia, e mesmo a família e os amigos, e já sabemos que aquilo é mais isto e mais aquilo. O disco, a única coisa que dá é nomes às coisas. Ou seja, nós transformamos uma coisa que é muito natural, muito empírica, numa coisa muito mais técnica, que dizemos assim, eu percebo aquilo, eu sei que isto irrita o outro. Eu sei isto, eu sei que isto irrita o outro. Eu sei que aqui perco a pessoa, eu sei que aqui perco isto, mas eu sei o que é que faz-me ganhar isto. Ou seja, e há pessoas que me perguntam se isto não é manipulação. Não é manipulação, é relações humanas. É eu perceber, se eu faço isto, vai dar mal. Se eu fizer isto, dá bem, porque é que eu vou fazer o que vai dar mal? E é aqui que começa a escolha, que é, aquelas pessoas que dizem, eu sou assim, paciência, são as pessoas que não sabem perceber que se continuarem a ser assim, estão a perder. Porque isto às vezes pode afagar o ego. Esta ferramenta pode ter esta função de afagar o ego, que é, sou águia, sou todo poderoso, porque a águia, infelizmente, eu acho que tem esta conotação maior. Sim. No grupo onde nós estávamos, os nomes que surgiram para a águia foi Cristiano Ronaldo e Trump. Certo. Ai, tal, sou maior. E é por causa disso eu também trago esta provocação, que é, de todo, digo eu, o disco deve servir aqui como para afagar egos e para dizer uns são melhores que os outros, é mais, ok, o que é que eu posso ajustar no meu comportamento que pode trazer mais proveito para quem está à minha volta. Mas dou-te um exemplo giro, eu já fiz dezenas de sessões, e há sessões onde, por exemplo, o líder é águia, okay? Mas uma águia muito forte. E é engraçado nessa sessão, quando nós começámos a falar sobre o que é que de pior vem de cada um dos pássaros, quando de repente toda a gente dizia que é egocêntrico, que é intimidador, que é forte demais, que é agressivo, o próprio líder que estava lá estava com vergonha. Ou seja, eu não acho que qualquer pássaro possa ser tipo, eu sou isto, mas sou isto e... Porque, por exemplo, quando se diz papagaio é isto. E quando se ouve as pessoas dizer o papagaio simplifica demasiadas coisas. E brinca na areia e anda ali a viajar na maionese e não faz nada. Os papagaios sentem-se tipo, eu sou assim, e é desorganizado. Há uma quantidade de coisas que todos os perfis têm, tal como as pessoas têm, porque isto trata-se de pessoas, ou seja, e eu não consigo dizer que há pessoas perfeitas. Não há pessoas perfeitas, não há famílias perfeitas, não há empregos perfeitos. Não há. E tu na entrevista dizias casa de ferreiro espeto de pau. Porque em casa não me levam a sério. Não levam a sério. Eu quando eu começo a tentar usar as técnicas que eu conheço, começa a minha família, olha lá vem o formador. Eu respiro fundo e é sempre assim, não é? É sempre assim. É casa de ferreiro espeto de pau, ou como é que é? Não há milagres, na Casa de Santos não há milagres. Porque é esta história que é, eu percebo quem eles são, aliás, eu conheço bem a minha família e percebo certas coisas e às vezes eu contenho-me, às vezes dou um pouco mais, mas já sei que às vezes quando estou a fazer as coisas eles percebem que eu estou a usar técnicas que uso no dia-a-dia e muitos deles, a minha família vai conhecer ao longo destes anos, que eu sou formador há anos. E o que é que tu fazes?
Não percebi? E o que é que fazem em relação a isso? Quando eles te dizem, pá, não venhas com a formação para cima de mim, tu és o meu pai, és o meu formador. Eu respiro fundo e tento, de alguma forma, ser o mais natural possível, mas tentando chegar lá. Por exemplo, nós damos muita formação de liderança e eu lembro muito dos meus filhos a crescer, eu lembro vários momentos em que eu sabia que perdia o controle ou que perdia as coisas. O pior é eu estar a ver, é quase como um médico saber que está doente, não é? O médico sabe o que é que está ali a doença, mas mesmo assim há médicos que fumam e sabem o que é que o tabaco lhes faz, não é? E portanto eu em casa tenho a sensação de certas coisas onde eu devia ter mão e que eu próprio perdi a mão, onde eu devia ter feito outro comportamento e que me saltou fora porque é mais forte do que eu, e há momentos em que eu tento fazer e que a família também me inibia. E eu percebo isso, é complicado, é complicado. E eu acho que até é mais complicado, porque a pessoa depois... Uma coisa é no dia-a-dia no trabalho, outra coisa é quando a família... Porque nós temos uma componente também muito afetiva, não é? Por exemplo, eu tenho esta lógica de ser pai, mas que estou sempre a brincar com eles e faço imensas parvoíces com eles. E muitas vezes eles já têm pânico, à medida que foram crescendo, é tipo, pelo amor de Deus, não diga isso, pai, não faça essas figuras, porque já tinham vergonha por causa dos amigos. Eu dizia, eu vou ser sempre assim, eu hei de ser velhote e hei de gozar com eles e eles estarem em pânico. Portanto, há coisas que, sim, eu pai sou uma coisa, eu formador sou outra, até porque uma coisa, eu sei o que as pessoas precisam fazer, não quer dizer que eu consiga fazê-las todas. Da mesma forma que eu acho que as pessoas... É um bocadinho de inteligência emocional. Nós, de uma forma convicta, sabemos as emoções que temos de trazer, mas às vezes é mais forte do que nós. E eu acho que em casa é mais forte do que nós muitas coisas porque somos pais e sofremos de outra forma. Enquanto formador, eu consigo de uma forma mais fria, se quisermos, olhar e dizer assim, a solução é esta, a solução é esta. E as pessoas, eu acho que se passa o mesmo. As pessoas muitas vezes até no seu trabalho têm esta capacidade de ver o que é que devem fazer e há pessoas que aquilo é mais forte do que elas. Mas o que é importante é as pessoas saberem. Se depois conseguem usar ou não, para mim a lógica é quanto mais usar, melhor. Se eu acredito que as pessoas usem 100%, não acredito. Mas quanto mais conseguem usar, melhor vai correr. É o princípio de inteligência emocional. Eu conter as minhas emoções. Sim, é uma das frases mais usadas na inteligência emocional é... a tua liberdade está entre o espaço que tu consegues ter entre o estímulo e a resposta. Certo. Quanto mais amplo é esse espaço, mais oportunidade tens, não é? De ajustares o teu comportamento e de não seres levado pelas tuas emoções. Isto é de Viktor Frankl, ele põe as coisas de uma forma mais bonita, mas a mensagem é esta, é este espaço entre o estímulo e a resposta e conseguimos essa eu acho que em casa, lucidez emocional. Em casa é mais curto o espaço. Porque também... Felizmente é o nosso porto seguro e não precisamos e não sentimos que temos essa obrigação de estar constantemente a moderar, a moldar o nosso comportamento, eu acho. Eu queria te perguntar o que é que tu, agora, com esta distância, não sei se tu começaste há 15 anos com a DISC. Começaste? Não, comecei logo há quantos anos? Foi em 2000, foi há 25 anos. Há 25 26 anos. agora. Então, o que é que o João Prata, 25 anos depois, se tu tivesses agora aqui o João Prata, que começou com a metodologia DISC, quais é que eram os principais ensinamentos que tu achas que se pudesse acelerar, não é? Lhe dirias que, ó João, tu que estás agora aqui a começar com o DISC, tenha atenção a isto. Bem, a primeira coisa é que eu já vi muitos perfis, já vi muitas pessoas e já vi muita coisa a acontecer. E eu acho que essa experiência, o João Prata de há 26 anos atrás não iria ter. E há uma coisa que eu também percebi, é um pouco como aquilo que tu disseste no início, que é, as pessoas muitas vezes fazem isto num ambiente de organização. Muitas vezes as pessoas não sabem para que aquilo serve. E eu acho que 26 anos depois, as pessoas nas empresas, eu acho que mudaram. Eu acho que as pessoas se sentiam muito nas empresas, muito auscultadas, muito pessoas a observar, e hoje em dia as pessoas entram nas empresas e elas próprias querem fazer coisas. Por exemplo, há 26 anos atrás eram as empresas que decidiam, que davam formação. Hoje em dia são as pessoas que nas empresas dizem, eu quero ter formação. Portanto, eu acho que isso mudou muito. Mas uma das coisas que eu percebi é que se não é bem explicado no início para que é que serve o relatório, que o relatório é para a pessoa e que não há certo nem errado, que é isso que nós escrevemos no contexto do e-mail que a pessoa recebe, as pessoas, como ficam com dúvidas, nos relatórios antigos as pessoas conseguiam manipular, ou seja, conseguiam ter perfis que não eram os delas porque achavam que eram os que as empresas queriam. Hoje em dia é mais difícil. Porque antigamente a lógica do relatório eram 26 blocos iguais para todas as pessoas, onde tinha 4 frases e a pessoa dizia com qual mais se identificava e menos se identificava. Hoje em dia são perguntas uma atrás das outras e chegam a ser 100, as pessoas conseguem manipular menos, ou seja, conseguem ser mais reais e conseguem ser mais genuínas até. E portanto, 26 anos atrás o que eu diria era espera para um relatório melhor porque os nossos relatórios evoluíram imenso. Essa é a primeira. A segunda coisa é
sabermos que a maior parte das pessoas se identifica com o relatório, excepto aquelas pessoas que fizeram à pressa, foram interrompidas dezenas de vezes enquanto estavam a fazer, e as pessoas que tentam compensar os relatórios para ver o que é que os outros querem. Esses vão sempre dizer que, apesar de terem sido eles a responder, dizem: eu identifico-me 60%. Eu nunca vi abaixo de 60%, a verdade, ou de 50%. Nunca vi. Nunca vi ninguém dizer identifico-me 20%. Nunca vi. E já fiz centenas de relatórios. A maior parte das pessoas situa-se entre os 80 e os 95 ou mesmo 100. Mas quando as pessoas começam a dizer que se identificam um pouco, eu já percebi. Ou elas não preencheram bem, ou tiveram a pensar o que é que isto vai querer dizer para a minha vida, ou o que é que as pessoas querem ou esperam de mim. E eu acho que muito disto é a experiência de, independentemente do seu relatório, perceba a metodologia. Eu gosto dos relatórios, e acho que os relatórios têm este condão da pessoa sentir-se quase exposta, tipo, isto sou eu. Mas eu acho que, acima de tudo, o que eu digo é: ótimo, ainda bem que identificou, agora vamos trabalhar sobre a metodologia. Porque a metodologia é muito mais importante que o relatório. E, independentemente daquilo que lhe deu o relatório, mais, menos, isto, o que interessa é você perceber. As pessoas são diferentes. Você consegue descobrir isso e consegue se adaptar a isso. Isso é a parte mais importante. Já para não dizer que é uma coisa que tem desde a pandemia, coincidiu, que é esta que tu viste, que é esta história de eu tenho um relatório, as outras pessoas têm outro relatório, e existe uma plataforma que liga aos relatórios e que me diz, em determinados contextos, se eu tiver que lidar contigo, ele diz mesmo o que é que eu devo fazer, o que é que não devo fazer. Foi muito mais além de... Eu sinto que... Não é sinto que... Está lá. É técnico. Como é que pode adaptar o comportamento? Está lá escrito. A dizer, não faça isto. Faça isto. Não faça isto. E se a pessoa olhar para aquilo e perceber que, de facto, estão ali conselhos muito valiosos, é muito forte. É muito forte na lógica de as pessoas trabalharem melhor. Porque eu acredito que as pessoas trabalharem melhor são mais eficazes, mas, acima de tudo, são mais felizes. Eu acho que, acima de tudo, nós estamos a trabalhar a felicidade das pessoas. Sem dúvida. Quais é que são as más práticas que tu pões aqui já com a bandeirinha para líderes que estejam a ouvir isto? Eu acho que a primeira coisa é não rotular as pessoas, não é tipo, tu és um pomba, mas o que é que adianta? Se eu percebo que a pessoa é pomba, eu tenho que perceber, eu líder, o que é que eu faço com isto? Aliás, nós trabalhamos muito com a liderança do Blanchard. O próprio Blanchard usa relatórios DISC, porque ele diz, se eu souber o que é que eu tenho que fazer e, sobretudo, se souber como é que chega às pessoas, essa é a forma certa. E, portanto, eu, líder, não tenho que olhar para as minhas pessoas e não tenho que nem diminuir, nem acrescentar, nem tipo sentir aquele é melhor, aquele é pior por causa do perfil. Não é isso que faz a diferença. Não é isso. O que faz a diferença é eu perceber o ritmo com que as pessoas fazem as coisas, mas que os resultados vão estar lá. Estão lá de forma diferente. E se eu perceber isto, eu percebo como é que eu chego lá e como é que consigo puxar por eles. Que, acima de tudo, é como é que os líderes o que têm conseguir que as pessoas deem o seu melhor, não é? E eu, para dar o meu melhor, eu tenho que perceber o que é que para ele é importante. E se eu souber isto, de facto é isso que faz a diferença. Ok, agora, coloca o disco de parte e o que é que tu responderias à bela questão de como é que nós podemos ter melhores relações em trabalho, em contexto de trabalho? Eu acho que tem muito a ver com respeito. Tem muito a ver com eu respeitar que os outros possam ter opiniões diferentes da minha, eu respeitar que as pessoas possam pensar diferente da minha, eu não achar necessariamente que só a minha opinião é que vale. E se eu começar a tentar perceber porque é que o outro acha isto, de facto, se calhar eu acho que as pessoas se dão melhor se perceberem isto. E eu acho que também o contexto ajuda, que é aquela história um bocadinho da escola, fazer o grupinho. Porque é que eu há de fazer o grupinho dos mais próximos de mim? Porque é que o outro grupinho também não é válido? E é muito perceber esta riqueza do... O outro pensa de forma diferente. Ok, e já agora o que é que ele pensa? Em vez de estar a defender só a minha posição, tentar perceber a do outro. Não é fácil, mas de facto é isso que dá resultados. Portanto, não vão despertar curiosidade para outras formas de ser, de estar, de comportamento? Ou seja, eu olhar e dizer assim, as pessoas têm tendência para achar que o seu comportamento é o melhor, não é? E achar que a minha forma de estar é a melhor. Mas esta lógica de abertura, dizer assim, porquê que tu achas isto? Sabes que eu não tenho a certeza disso. E estava a pensar se nós não estamos numa era de muito mais insegurança e isso acaba por ser ainda pior, porque agora há muita comparação com as redes sociais e com a informação que está mais disponível. E enquanto antes havia menos informação, portanto mais ignorância, mais pouca noção da incompetência, agora se calhar existe um pouco mais noção da competência ou incompetência, mas eu tenho mais empatia agora pelas pessoas que eu acho que muitas vezes elas vêm de um lugar de insegurança quando tentam mostrar que são seguras. Acho que este é alguém que eu acredito. Mas cada vez mais penso, as pessoas realmente podem também ficar inseguras, por exemplo, se lhes cai num perfil que não é visto como tão dominante. Então e agora o que é que eu faço? Como é que tu respondes a isto?
Bem, para já há muitas empresas que já escolhem as pessoas sabendo o que é que são as qualidades das pessoas e para o que é que as pessoas vão. Que eu acho que isso havia erros crassos de casting de escolher pessoas que era óbvio que com o comportamento que têm não iriam fazer um determinado número de tarefas. Por exemplo, eu hoje penso friamente, eu comecei na área comercial, eles escolhiam as pessoas na área comercial e eu passei aquela lógica de licenciado e achei que ia aprender a vender com formação, eles deram-me um carro, umas chaves e eu fui vender chocolates pelo país real, no meio do nada. E eu agora percebo que eles escolheram um determinado perfil de pessoas para fazer isso. Uma pessoa que acorda todos os dias de manhã, que não sabe para onde é que vai, que tem que vender chocolates em 20 locais, que não conhece lado nenhum, é um determinado perfil que faz isto. Ou seja, eu não vou pôr uma pomba a fazer isto. Ou seja, eles escolhiam as pessoas para aquilo que queriam. E eu acredito que há muitas empresas que também escolhem as pessoas de acordo com as tarefas. Se eu quiser uma pessoa que seja mais metódica, mais organizada, eu não vou pôr lá um papagaio. Ou seja, eu acho que as empresas têm mais cuidado na escolha. As pessoas também, eu acho que escolhem mais aquilo que já se imaginam fazer. Nós há pouco estávamos a falar sobre a quantidade de pessoas que são infelizes naquilo que fazem. Mas eu também acredito que há muitas pessoas que já têm esta lógica de se eu estou infeliz aqui, eu não posso continuar aqui. O meu pai trabalhava numa empresa para a vida toda e os nossos pais, os nossos avós, hoje em dia as pessoas mudam até com facilidade às vezes demais e de repente em 5 anos já passaram por 3 empresas, 4 empresas, o que mostra que as pessoas também já não se acomodam a coisas que não queiram. Ou seja, mostra que de facto infelizmente há muitas pessoas que acham que tem que ser assim e eu até posso perceber e posso compreender, mas também já há muitas pessoas que dizem não gostei, fui e saí e já não há aquela obrigação de estive lá 3 anos para não, estive lá 6 meses e não gostei e saí. E eu acho que mostra que as pessoas já estão muito à procura das coisas que querem e mesmo a parte mais nova, eu gosto de ver estas pessoas que andam no mercado de trabalho e parece que as empresas já não são elas que querem um emprego, são as empresas que lhes têm que vender o que é que se faz nesta empresa para eles entrarem. Ou seja, o mundo mudou e está a mudar muito. Ainda bem. Mas há imensas coisas ótimas, há imensas coisas. E eu acho que esta abertura, da forma como as pessoas também se comportam, também está a mudar. As pessoas já não têm que coitado daquele, mas coitado porquê? Ele é felicíssimo a fazer aquilo que faz e da forma como faz. E por isso eu acho que o mundo mudou imenso e mudou também nisto, nesta consciência do que eu sou, consciência do que é que eu quero fazer, do que é que eu devo fazer e as próprias empresas, quem diria há 10 anos atrás que existiam pessoas nas empresas a tratar de felicidade? Nós temos o responsável da felicidade da empresa. Há um tempo atrás a felicidade era ter lá maçãs e ter lá não sei o quê, tem fruta. Temos aulas de ginásio. Já vai muito para além disto. Já temos pessoas preocupadas com a carreira das pessoas. Ou seja, de facto mudaram as empresas, já não olham para as pessoas só tipo uma lógica muito funcional, mas já veem mais como é que as pessoas podem ser felizes, porque já perceberam. Estamos a falar pelo menos de empresas exemplares, não é? Ou empresas que conseguem ter esta claro inteligência. Que sim, mas a verdade é que mesmo em cafés, em restaurantes, as pessoas já começaram a perceber que se as pessoas forem embora, a dificuldade de voltar a contratar. E portanto, há pessoas, como tudo na vida, há péssimos líderes, há péssimas empresas, claro que há. Mas a verdade é que há muitas pessoas que já perceberam o valor que as pessoas têm. E que se as pessoas se forem embora, vai ser difícil arranjar outra que venha substituir. E portanto, eu acho que já há uma muito maior consciência. E é nesta consciência que nós entramos com o DISC, que é perceba as suas pessoas, perceba o que é que elas gostam, o que é que elas querem, o que é que elas têm, para ver como é que consegue tirar partido e que as pessoas se sintam bem. Porque eu acho que as pessoas quando se sentem bem dão mais. A verdade é essa. Lá está, eu sou economista, portanto eu percebo esta lógica. Não é tão racional, mas que pessoas infelizes não conseguem dar tanto, não conseguem. Então, por curiosidade, o que é que te levou a passar de 13 anos a trabalhar por conta de outrem e agora teres o teu próprio projeto, seres empresário e seres dono de ti mesmo? Eu acho que foi um momento, a minha mulher teve muitos anos a dizer que eu devia fazer uma coisa minha e eu tinha esta lógica de... Eu quando comecei a estudar, eu dizia que nunca iria ter uma empresa minha. Porque dá imenso trabalho e os impostos e ter que conseguir isto e aquilo. Mas há um momento na nossa vida que nós começamos a pensar, eu gostava de poder tomar decisões e gostava de poder escolher. E eu acho que a lógica de ter uma empresa minha é dizer, eu isso não quero fazer, isso não faço. E com a liberdade de poder dizer isto sem alguém dizer, não, mas fazes porque eu quero. E eu acho que é essa a liberdade e é essa a coisa fantástica de... Aparecem pedidos de proposta que eu olho e digo assim, eu esse não vou ao jogo, não quero, não vou. E essa liberdade só se consegue se a empresa de facto for nossa. Por outro lado,
É este gozo que me dá tanto, eu gosto tanto disto, que ao mesmo tempo dá-me aquele gozo de mais um projeto, e fiz mais isto, e aconteceu mais isto, e ganhei isto. E é esta história, eu percebendo que eu sou o papagaio águia, o papagaio gosto de estar com imensas pessoas, e portanto eu era incapaz de me imaginar num escritório das 9 às 5 ou das 9 às 8, o que for, estar sempre no mesmo sítio com as mesmas pessoas a dar doido. Portanto, eu gosto de estar sempre com pessoas diferentes. Por outro lado, esta lógica da águia, eu gosto de desafio, eu gosto de todos os anos começo do zero, não é? Tipo, ei, é mais um ano. Nós não temos projetos que estejam fiáveis e que vão acontecer. Eu não sei. Quando começa o ano, eu não sei se vamos... Tenho clientes que nos acompanham há muitos anos e que nos pedem há muitos anos. Mas pode acontecer várias coisas. E agora este cliente não pede, agora pede aquele. Agora... E esta lógica do desafio consegue-se quando a escolha é nossa. E foi isso que me levou a ser empresário, que é poder escolher. Poder escolher e dizer que gosto disto, não gosto disto, faço isto, acontece isto, que é extraordinário. Por outro lado, é a pessoa ir se deitar à noite e dizer assim, será que consegue já? Nós passámos por muitos momentos de incerteza. Quando abrimos a empresa, eu dormi muito pouco e trabalhava loucas horas porque eu só dizia, eu tenho que conseguir. Mas, passado 15 anos, continuo com um ritmo um bocadinho alucinante, porque gosto muito disto e porque vivo acelerado. E as pessoas todas dizem, no momento em que parares, isto vai correr mal. E de facto eu tenho esta noção que eu não consigo parar, que é a adrenalina move-nos. E eu acho que um empresário tem que ter, por um lado, a adrenalina e por outro lado tem que gostar muito do que faz. E consegues compreender quando as pessoas não acompanham o teu ritmo? Consigo. Eu vou dar um exemplo. Eu imensas vezes acordava, tipo, do nada às 5 da manhã e tinha ótimas ideias para vender um projeto e eu mandava mails às 5 da manhã a imensas pessoas. Tipo, olha, lembrando disto, fiz isto, nunca. E um dia estava a conversar com uma pessoa de uma empresa e ele voltou-se para mim e disse assim, o meu líder é louco. Eu, mas porquê? Manda-me mails às 4 e 5 da manhã. Eu nesse momento eu percebi, eu também mando mails às 4 e 5 da manhã. E eu sorri e disse, a sério, ele manda esse mails? Sim, é louco, ele não vive, não tem outra coisa. E eu pensei, não, eu tenho outras coisas. Tenho momentos em que tenho esta lógica da ideia e envio. O que é que eu passei a fazer? Acordo muitas vezes às 5 da manhã, escrevo os mails todos, mas não envio. Então está lá tudo escrito e depois às 8 da manhã começo a enviar os mails. Para algumas pessoas, algumas sabem que eu às 5 da manhã já estava acordado, eu continuo a enviar para pessoas mais próximas. Mas para outros, eu deixei de enviar para clientes às 5 e 6 da manhã. Então eu guardo os mails e mando às 8 da manhã, porque percebo que eles não têm o meu ritmo e muito que girei. Eu vivo isto intensamente, mas eu vivo intensamente a minha família. Eu gosto imenso de estar com a minha família e gosto imenso de momentos de fazer coisas. Eu faço desporto, eu tenho imensos interesses que não apenas o trabalho. Vive tão intensamente o trabalho, como eu vivo intensamente as outras coisas, que as pessoas às vezes não sabem separar e acham que eu só trabalho. Não é verdade, eu trabalho imensas horas, mas eu tenho imensas coisas além do trabalho. Dou é muito, às vezes fora de horas, ou seja, às vezes às 3 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã estou a enviar coisas. É verdade, mas ao mesmo tempo, se calhar, estive a fazer outras coisas até lá. E eu digo imenso às pessoas que trabalham comigo, eu não preciso que vocês sejam iguais a mim. Eu não preciso que façam 100 coisas quando eles fazem 30. Eu não preciso. Têm a noção que eu vou fazer estas cenas, mas eu não vou deixar de fazer por eles não terem esta energia, este ritmo. Mas eu percebo que eles são diferentes e digo-lhes sempre, não quero que vocês sejam iguais a mim, mas eu vou continuar a fazer. Boa. Há muitas questões que eu gostava de fazer, mas eu não quero que este episódio fique muito longo. Então eu gostava que nós rematássemos aqui. Eu digo isto porque eu gosto sempre que as pessoas fiquem com vontade de ouvir mais e nunca com já está a repetir. Então eu espero que as pessoas estejam curiosas. Eu acho que há mesmo muito mais para falar sobre o DISC, compilando aqui muito do que foi dito, dos estereótipos, dos maus usos. Como é que o DISC pode ajudar-nos a trazer melhores relações no nosso contexto profissional? Nem estou a falar do pessoal que acha que de uma forma curta, já disse muito, mas de uma forma curta e resumida. Compreender melhor, conhecer melhor, perceber que os outros não são iguais a mim, ou podem ser iguais a mim, perceber que os outros têm necessidades diferentes, vontades diferentes e que se eu quero conseguir ligar melhor aos outros, eu tenho que fazer não aquilo que eu gosto que me façam, mas aquilo que eles gostam que lhes façam. Ou seja, o princípio é da adaptabilidade. Por isso é que a ferramenta diz que não é tanto o eu, mas é muito mais o outro. E por isso é que é a inteligência emocional. Porque é como é que eu consigo chegar ao outro. E esse é que é o fundamento máximo do DISC. É perceber o outro é alguém que tem necessidades diferentes, vontades diferentes, como é que eu chego lá? Gostei de pormos o ónus no como é que eu me posso adaptar melhor com quem trabalha comigo e não como é que os outros podem adaptar melhor com o meu belo perfil.
que é o maior erro que existe. Ok. Há só um tópico antes de passarmos para a roleta das belas questões, que eu já te explico o que é, para fechar, que é, quais é que tu achas que são as principais causas dos conflitos? Eu acho que nós não compreendemos os outros, ou seja, não percebemos exatamente que o que estamos a fazer não é ir à procura da solução, mas só estamos, às vezes é batalha de egos, às vezes é porque não quer dar o braço a torcer, ou seja, eu acho que grande parte dos conflitos vem das pessoas viverem muito no seu mundo e não entrar no mundo dos outros. É falta de empatia, na realidade. Gostei da resposta, curta, mas acho que é muito isso. Olha, gostei muito desta conversa, espero que as pessoas tenham curiosidade para descobrirem mais sobre o DISC. Também gostei muito de ter feito a formação na Terra dos Sonhos e de perceber que tu implementas na tua vida profissional aspectos de solidariedade que fazem com que seja um projeto muito mais humano. E agora eu gostava de desafiar com belas questões. Eu tenho aqui a Escova da Mente, que é um livro que foi lançado agora em dezembro, é a segunda edição lançada neste projeto, é o meu terceiro bebê de papel. A Escova da Mente serve para nós termos 5 minutos diários de tempo para regular as nossas emoções, aumentarmos o nosso vocabulário emocional, que às vezes falta-nos. Temos poucas palavras para descrevermos o que queremos, então aqui tem 58 emoções, o que é que elas são, e as pessoas são convidadas todos os dias a escolherem como é que se sentem. E depois tem uma bela questão sobre inteligência emocional. Na verdade são 120 belas questões diferentes e o objetivo é que as pessoas façam uma reflexão sobre o que é que elas pensam acerca das emoções. Será que são boas, são más, são agradáveis, são desagradáveis, algumas descartáveis, outras não, como é que isso funciona na vida dela? É puxar pela autorreflexão. E então, como temos aqui 120 belas questões, eu gostava que tu escolhesses um número que tem que ser sempre par e que tem que vir a partir da casa 50 até à casa 158. Portanto, um número par de 50 a 158. 100. Vamos à página 100. E vou desafiar com 3 belas questões. Ok. Então, as emoções são contagiantes ou apenas influenciáveis? Eu acho que elas são contagiantes porque nós conseguimos contagiar os outros, mas também são influenciáveis, porque nós podemos influenciar. Eu acordo mal disposto de manhã, eu posso escolher se quero trabalhar o dia todo mal disposto. E, portanto, posso influenciar a minha própria emoção. Nós falamos muito nisso na área de vendas, que é nós visualizarmos as coisas e nós podermos ter a capacidade de pensar numa coisa positiva e que isso me transforme em positivo. Por isso é que eu acho que as pessoas nos telemóveis têm aos filhos ou paisagens, que é uma forma de se influenciar o seu próprio comportamento, que eu olho para aquilo e aquilo leva-me o meu cérebro para um momento bom. Portanto, eu posso influenciar, mas eu também posso contagiar os outros. Basta ver que a pessoa vai a um supermercado e eu chego e a pessoa que está na caixa diz uma coisa qualquer e eu digo uma graça, a pessoa ri-se, eu também me rio. Portanto, nós podemos contagiar. Sem dúvida. Há uma publicidade que se tornou famosa, eu acho que é da Coca-Cola, em que tinha um homem num comboio que se estava a rir. A ouvir alguns fones que as pessoas não conseguiam perceber e começou-se a rir às gargalhadas, alto e bom som, e aquilo foi um contágio de tal forma que naquela carruagem toda a gente se começou a rir. Então eu acho que mostra muito como nós podemos contagiar. Mas tu falavas da questão de nós podemos escolher como uma emoção pode ou não influenciar o nosso dia. E uma das minhas referências na área da ciência das emoções é Lisa Feldman Barrett, que diz: nós não estamos à mercê das nossas emoções, nós somos os arquitetos das nossas emoções, e na verdade somos. Ela depois traz muito o aspecto cultural e a aprendizagem ao longo da vida sobre como é que nós nos sentimos como sentimos. E há um episódio da Bluey, que eu não sei se tu conheces, porque tu agora não tens filhos pequenos, não deves ver desenhos animados, mas a Bluey é uma banda desenhada australiana que tem tido aqui um palco mundial gigante, porque realmente, do ponto de vista da inteligência emocional, resiliência, são desenhos animados incríveis. É a história de uma família personificada em cães, e são 2 irmãs, uma de 6 anos e uma de 4 anos, a Blue e a Bingo, e é sobre o fazer de conta, brincar ao fazer de conta. Então a família está sempre a brincar ao fazer de conta. Há um episódio em que a Bingo, que é a menina de 4 anos, está de mau humor, e é super engraçado como é que eles colocam as coisas nos desenhos animados, que é o pai vai fazer de conta que é o mau humor, então ele pega literalmente nos braços da Bingo e anda sempre com ela nas pequenas coisas, e o objetivo da Blue é conseguir libertá-la do mau humor. Ela põe a música preferida, mas o mau humor, que é o pai, isto está muito inteligente, desliga a música, ela tenta pôr uma linha para conseguir que o pai, aqui uma metáfora, liberta a Bingo e que a Bingo
liberte o mau humor. E eu acho que isto é engraçado, porque realmente existem formas de nós, enquanto adultos, de nos conseguirmos libertar deste mau humor e agir, nós olharmos para isto e percebemos que sim, que nós podemos acordar de uma forma, mas conseguimos influenciar-nos para outra. Não era para eu estar a responder a isto, mas achei engraçado porque lembrei da Blue. Isto também é uma conversa, não é? Mais 2 belas questões. Não te esqueças, número parte, 50 a 158. É outra Só número agora. mais uma roleta. Então mais um, então 120. 120. A empatia é uma emoção ou uma competência? Bem, para já eu acho que é uma competência porque se pode treinar. Pode-se ensinar e pode-se treinar. Era uma competência ou uma? Emoção. Eu não considero que seja uma emoção, porque é uma coisa que eu através da empatia consigo mexer nas emoções. Portanto, eu não sinto que seja uma emoção, é uma forma de eu chegar às emoções. Portanto, é a maneira como eu vejo. Ok. Não há respostas certas nem erradas. Sim, é como eu vejo. E a última, bela questão. Era até 150? 50 a 158, número par. 150. Com números Tem número redondo. redondos. 150. A felicidade é vista da mesma forma em todo o mundo? Não é de todo. Eu tive um ano em Moçambique, não é? No meio do nada, do mato, não havia telefone, não havia internet, não havia nada disso. E a felicidade deles era tão diferente da nossa. Eles não tinham nada e muitos deles eram hiper felizes. Portanto, Não tinham nada material. Material, mas chegava-lhes, para muitos chegava. E eu acho que a felicidade é completamente diferente. Ou seja, é uma coisa gira. Por exemplo, fizemos agora 30 anos de final do curso e fizemos um jantar, éramos para uns 50, e é giro ver como as pessoas estão em sítios diferentes do mundo a fazer coisas completamente diferentes. O curso era o mesmo. Sítios completamente diferentes. E se nós perguntássemos qual é que é o mais feliz, não havia uma resposta certa. Porque há uns que é a felicidade de terem chegado a um posto inacreditável na carreira. Os outros, como eu, temos 5 filhos e que achamos que eles são felizes. Ou seja, é um conceito que depende do que é que nós queremos, depende do que nós achamos que é felicidade. Portanto, eu acho que não há um grau de medir e se não há um grau de medir, também não há uma possibilidade de dizer as pessoas estão todas felizes se tiverem isto, ou se fizerem isto, se acontecer isto. Não há nem a questão do mundo. Nem há dentro do nosso próprio grupo de amigos. Portanto, não há. Ou seja, um pode ser felicíssimo porque alcançou isto, outro porque tem isto, outro... Não sei. Acho que não é igual. Obrigada. Gostei muito das tuas respostas, gostei muito desta conversa. Se as pessoas quiserem chegar até ti, qual é a melhor forma de o fazerem? É assim, tenho uma página de LinkedIn, obviamente, com o meu nome, tenho o Instagram, tenho o nosso site da 5Ps. Portanto, há várias formas. Eu vou deixar nos links do podcast e resta-me agora então agradecer-te pela tua presença e generosidade em estares aqui a partilhar o teu tempo connosco, que é o mais precioso que nós temos hoje em dia, tempo, saúde, família. Tu desafiaste, eu aceitei. Eu gosto de desafios. Muito obrigada. Não fosses tu o papagaio águia. Muito obrigada. E agora, para quem nos está a ouvir e ficou aqui até ao final, quero para já agradecer-vos a vossa atenção, o vosso tempo, mas também quero pedir que, se gostaram deste episódio, que partilhem com as pessoas que vocês acham que vão beneficiar de ouvir, pessoas que estão em luta com relações de trabalho, não sabem muito bem por onde começar, líderes que nunca ouviram falar da metodologia DISC. Partilha. Queria também pedir-te para deixares a tua avaliação no Spotify e se ainda não subscreveste o canal no YouTube, subscreve, porque é lá onde também podes ver os rostos por trás desta conversa. Podes também só ouvir, a voz também tem este poder mágico, podes ouvir só no Spotify. Quero também convidar-te a entrar no Instagram, é lá onde temos a nossa comunidade-chave, com o nome diferente, agora é Amália Carvalho com 2 O's no fim, antes era Bela Questão, e portanto junta-te lá. Manda mensagem a dizer como é que este episódio te tocou, gostaste, o que é que mais gostaste, o que é que faltou perguntar e já sabes, quanto a nós vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve!